tá com o casamento destruído, tá em falência, tá doente. Vim pela dor, né? Vim pela dor, exatamente. Não que você trabalha ali com o emocional. Agora, quando você não tem isso, como que você apresenta Jesus para esse tipo de pessoa? Apresenta Jesus para, sabe, para É um essa. desafio. É um desafio. Porque todo mundo tem aquele vazio. Então, quando você encontra, né, Jesus e esse vazio é preenchido, e ainda mais com a intenção de servir pessoas igual você estava, pronto, fechou ali. Você preencheu o quebra-cabeça de mais de 5.000 peças. Qual que é o melhor episódio mesmo, Helene? O próximo. Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast Eu Sou um Milagre. Tá começando diferente hoje, né? Sem a presença do senhor Emerson apresentando a dona Elaine, mas hoje estamos aqui com uma convidada especial nos estúdios da Tizam. E para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas, eu vou pedir a colaboração de vocês, hein? Já deixa o like aí, vai comentando e contando de onde você é, de onde você conheceu a Camila. Camila Sena, seja bem-vinda. Ai, muito obrigada. Muito obrigada, Elaine. É um prazer estar aqui. A gente já vem conversando há um tempo, né? Sim. Fugindo. Mas o Senhor, Ele prepara o tempo certo para tudo. Disso eu não tenho dúvidas. E Ele preparou esse momento para a gente estar aqui, batendo esse papo. A sua estreia, né? Do seu Sim. solo. A sua estreia, a minha estreia no podcast. Então, que o Senhor se faça presente nessa hora. Amém. E que seja o primeiro de muitos, né? No Instagram ela já grava vários conteúdos. Aí, para sentar aqui e conversar, Lá é fácil, porque gravou, não gostou, apaga. Bota um filtro, bota um negócio, dá pra apagar. Ai, mas assim, eu acho que eu tenho mais dificuldade de falar com as pessoas pessoalmente do que com a câmera. olha só, eu já sou o contrário. Nossa, eu tenho muita dificuldade para falar com as pessoas pessoalmente. Eu melhorei muito pela The Alpha, porque eu tinha essa trava e eu falei, não, eu não posso ser escrava do. Eu nunca gostei muito dessa ideia de ser refém de algo, sabe? De algum hábito, de alguma coisa. Eu falei, não, eu não posso ser escrava disso. Preciso aprender a falar com as pessoas. Eu falei, já sei, eu vou pros voluntários. Eu fui obrigada a falar com todo mundo. Olha só, já começou ali o spoiler, hein? Contando um pouquinho da história dela. Então conta pra gente, quem é a Camila? Ai, quem é a Camila? Uma pergunta difícil, né? Mas a Camila é eu posso dizer menina, uma menina que já vai fazer 34 anos, mas ainda uma menina, muito sonhadora, muito, sabe? Às vezes eu falo que eu até irrito com a minha positividade, porque eu sempre estou pensando assim para o melhor, eu sempre estou pensando em evoluir, eu sempre estou pensando em mudar. Eu sou muito ativa, muito de caminhar, muito de correr atrás do que eu quero, mas ao mesmo tempo muito muito pé no chão, muito consciente de tudo que eu faço. Tem algo que o Senhor falou comigo no final do ano, e eu acho que me define assim muito bem ao longo da minha vida, né? Eu aprendi a não me iludir fácil com o brilho do ouro, mas eu também aprendi a não me desesperar com o chão de lama. Uau, que Então eu forte. sei, a Camila é uma pessoa que ela sabe estar em todos os ambientes, mantendo a sua essência, mantendo assim quem eu sou, o que eu quero. Essa é um pouquinho de mim. Sou eu. E foi sempre assim, Camila? Ou como foi um pouquinho ali da sua infância e adolescência? Eu fui uma adolescente muito rebelde. Olha, não parece. Eu oro para Deus que minha filha não seja uma adolescente como eu fui. Não era que eu era muito rebelde, mas eu sempre quis muito resolver tudo sozinha, fazer tudo sozinha, porque eu cresci muito sozinha. Meus pais sempre trabalhavam muito, né? Isso não é uma crítica, né? Porque sempre batalharam muito para dar para mim e para minha irmã o melhor. Não é à toa que eu posso falar que nunca me faltou nada. Eu sempre tive uma estrutura assim de vida muito boa. Mas em relação à família, eu sempre fiquei muito sozinha.
Então eu acabava que resolvia tudo, sempre quis ser muito independente, isso também é de mim. Eu vejo que isso, sabe, já nasci com isso sempre. Então eu era uma adolescente meio, né, falava para minha mãe: vou ali na padaria", passava o dia inteiro fora. Eh, então eu sempre fui eu dei um pouquinho de trabalho na adolescência, fui morar sozinha muito nova, não porque precisava, não porque tinha que sair de casa, mas porque queria. Então sempre comecei a trabalhar muito nova, fui morar sozinha muito nova. Então a minha infância, a minha adolescência, eu tenho isso muito marcado, de eu sempre querer ser muito independente. E querendo ou não, os dias atuais forçam as mulheres a isso, né? A É, essa independência, a buscar ali o seu próprio sustento. exatamente. E você tem uma filha, né? Que é a Tenho. sua cópia. Mi Minha cópia, minha miniatura. E como assim, eu venho a minha família por parte de pai, eh são todos eles muito machistas e vem muito daquela cultura de que homem que é homem tem que ter mais de uma mulher. Então eu nunca aceitei muito ser dependente de alguém, porque eu tinha muito essa ideia de tipo: "Não, eu nunca vou precisar de homem não, então eu preciso ter a minha vida muito bem resolvida, porque eu não quero passar por isso", que eram coisas que eu via, né. Uhum. Então isso também eu acho que foi às vezes nós falamos assim: "Ai, eu sou assim", ou "Eu sou de tal forma", mas o que que nos fez ser dessa forma? Sempre tem algo que, Sim. né, que foi ali acumulando para nos fazer, formar a nossa personalidade, formar quem a gente é. Então eu acho que isso, contribui um pouco por essa minha, vamos dizer, rebeldia, de nunca querer depender de ninguém. Sempre querer ser autossuficiente. E isso na construção da Camila foi, então, sempre uma constância de não querer ser de querer ser independente. Sim, sim, sempre foi, sempre foi. Isso gerava conflitos com os seus pais? Não gerava. Na verdade, se gerava, eu acho que eu nem dava tempo de saber, porque eu falava que ia fazer e esquece. Minha irmã já é muito diferente de mim. A minha irmã com 20 anos, ela fala: "Não vou sair da casa da minha mãe". Eu mas, não é à toa que quando eu saí de casa eu tinha 17 anos. Eu fui morar, eu trabalhava no shopping, e Uhum. aí o meu chefe, né, o meu gerente, ele falou: "Ah, a minha prima tá vindo morar em São Paulo, ela tá vindo de Minas, tá vindo morar em São Paulo, vocês têm a mesma idade, você não quer ir morar com ela?". Eu morava ali no Alto da Lapa e trabalhava no Ibirapuera, então ficava bem longe. Então a minha desculpa era que eu tinha que morar perto de onde eu trabalhava. Aí ele falou: "Você não quer vir morar com ela?" Eu falei: "Quero". E fui. Cheguei em casa, juntei uma mala. Minha mãe tinha acabado de comprar um apartamento, porque eu sempre dividi o quarto com a minha irmã. Uhum. E aí meus pais tinham acabado de comprar um apartamento, montado o meu quarto, montado o quarto da minha irmã. Eu nem usei esse, esse quarto, porque minha mãe logo foi para esse apartamento, eu logo cheguei um dia, arrumei minhas malas, falei: "Mãe, tô indo morar sozinha". Minha mãe conta hoje, assim, que ela sofreu muito, Eu imagino. a minha irmã sentiu muito a minha falta, eh, porque a gente sempre foi mui nós ainda somos, né, muito parceiras. Mas eu foi hoje, né, até minha mãe fala que foi extremamente necessário, porque eu aprendi muito, né, uma coisa é você querer ser independente, mas tá ali na casa dos seus pais, outra coisa Uhum. é você se garantir mesmo, né. E quando a Camila ficou sabendo que ia ter uma pessoinha que ia depender dela? Meu Deus, surtei, surtei, achei que minha vida na verdade, Maria Fernanda, né, estava em um relacionamento, né, foi meu primeiro namorado, já, né, aqui para contextualizar, Maria Uhum. Fernanda não é filha do meu, né, marido, do hoje, o Leonardo, mas pai dela foi meu primeiro namorado, e eu estava na faculdade, eu já queria terminar esse relacionamento, estava para terminar a faculdade e queria fazer um intercâmbio. Aí descobri que estava grávida. Eita, que choque.
Mudou todos os Nossa, planos. eu achava que eu não ia, na minha cabeça eu falava assim, ah, não, eu vou acabar perdendo. Eu tinha esse pensamento. Falava, não, essa gravidez não vai durar, não. Eu nem nasci para ser mãe, não. Eu não que, na verdade, eu achava que eu ia ser mãe. Eu falava assim, eu vou ser mãe só depois dos 30. E na época eu tinha 23. Falava, não, vou ser mãe só depois dos 30. E aí ficava, nem dava muita moral, não. Eu tava grávida já sabe, não é à toa que eu descobri que eu tava grávida, eu tava com 4 meses já. Nossa, Já descobri que eu estava grávida, eu já podia saber qual era, né, o o sexo do bebê. sexo. E aí, eu demorei, assim, um pouco para aceitar. Assim, eu fui aceitar, eu acho que quando eu estava com 6, 7 meses, que eu fui aceitar mesmo, assim, que eu estava grávida, que mas eu demorei, assim, para me ver como mãe. E não é à toa que nossa, Deus é tão incrível em tudo que faz, que dá os filhos exatamente, né, como os pais precisam, porque a Maria Fernanda, nossa, nunca me deu trabalho de nada. Falava assim pra minha mãe: "Mãe, eu morro de nojo de gorfo, eu morro de nojo, o que que eu vou fazer?". Minha filha nunca gorfou. Que besta, hein? Nossa, eu falava: eu não quero". Eu falava assim: "Eu não quero ter um bebê gordo, porque eu detesto ter que pegar bebê", eu não gostava de criança. Eu falava: "Eu não gosto de ficar com o bebê no colo, se eu tiver um bebê gordo, coitado do bebê no carrinho". Minha filha sempre magrinha pra eu carregar ela. Os filhos vêm exatamente e a Maria Fernanda, ela veio exatamente assim, num momento em que meus pais estavam brigando muito, estava, assim, muito conturbado na minha família, meu pai e minha mãe. Eu também, já estava com planos, assim, de seguir minha vida, não ligar, sabe, mais tanto para minha Uhum. família. Eh, então a Maria Fernanda ela veio tanto para, ela veio, assim, exatamente para um propósito, porque relacionamento do meu pai e da minha mãe ali, ela trouxe algo diferente para dentro, sabe, da casa dos meus pais. Não é à toa que a presença dela traz algo diferente quando ela tá lá, Ah, ela quando é ela bem tá expansiva, né? então, assim, ela é muito amorosa, ela é muito sensitiva com as coisas, a sensibilidade dela e também para, né, para o meu lado, porque eu amadureci, eu, acabei vendo que não era mais só eu, então eu Uhum. tinha responsabilidade ali sobre ela, colocou um freio em mim, Na hora exatamente isso, certa. na hora certa, na hora certa. Eu falo que eu não sei o que seria de mim se fosse a Maria Fernanda. Você comentou que Deus mandou a filha certa para você. Como foi o seu encontro com Deus? Como era o seu relacionamento? A Camila sempre foi evangélica? Não, não. Olha, se alguém chegasse e falasse assim para mim: "Olha, um dia você vai, virar evangélica, você vai ser do círculo de oração, você vai". Ser da intercessão? Vo Gente, intercessão, eu na igreja ainda não acreditava que era da intercessão, eu falava: "Não". Não, eu nunca passou assim, eu cresci com meu pai passava a tarde inteira assistindo o canal da Universal e falando mal. Olha só. Então eu cresci, tipo, ouvindo que pastor era ladrão, que o povo crente tudo tinha problema psicológico, que tinha sofrido lavagem cerebral, que era tudo um povo doido. Eu tinha não, ainda tenho, né, uma tia que ela é evangélica, a única evangélica da família, e ela casou o meu tio pastor, Assembleia de Deus de Madureira Uhum. também, só que ela é bem, assim, bem religiosa, bem, tradicional. Minha tia não acho que ela não tira a saia nem para dormir, bem tradicional mesmo. Então a única, referência, assim, que nós tínhamos era ela, né, e então eu nunca, nunca, nunca imaginei. Só que o Léo, né, o Leonardo, meu marido, ele cresceu na Assembleia, cresceu, teve essa criação, cristã, evangélica. Mas quando nós nos conhecemos, ele não estava na igreja, pelo contrário, estava bem fora, bem afastado, mas, a gente sempre conversava muito e eu perguntava para ele. Só que ele era assim, ele sabia, né, dos princípios, né, Uhum. por exemplo, dízimo, oferta,
até sobre homossexuais. Então, assuntos assim meio polêmicos, né? Sim. Mas ele não me explicava. E ele falava, não, é errado. Não, tem que dar o dízimo. Não. E eu não aceitava isso. Eu falava, tá, mas por quê? E ele não sabia me dizer. Eu falava, então tá bom. Nem você sabe o que você segue, então. Então, ficava muito assim. Mas já era uma semente que ia sendo plantada e tudo. E foi, foi assim que eu fui, na verdade, me interessando um pouco mais eh, sobre esse relacionamento com Deus. E houve uma situação, um gatilho, alguma coisa que você realmente entendeu que você precisava buscar mais por esse lado espiritual da sua vida? Alguma situação que te levou a algum conflito? Eu perdi uma prima minha, né, que era como uma irmã, assim, para mim. Nós crescemos muito, muito juntas. E ela, né, veio a falecer com depressão, né? Ela acabou tendo anorexia, bulimia e foi evoluindo, e ela foi deixando de viver. E eu não percebi isso, porque eu falava com ela muito pelo WhatsApp, via ali uma foto ou outra no Instagram, e cada um tem sua vida. Então eu não percebi. Foi passando isso, eu não percebi. Quando eu vi, já estava em um estado, né, muito crítico, ela já estava na UTI e tudo mais, e veio a óbito. E isso me chocou muito, 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 porque eu não aceitava eu não ter percebido toda essa situação, Uhum. né? Uma pessoa tão próxima a mim e eu não perceber, então isso para mim era inaceitável, inaceitável, porque eu achava que eu poderia ter feito algo. E mas aí depois que eu fui superando, né, esse trauma inicial, eu falei: "Não, a partir de agora eu quero fazer algo, eu quero usar isso para algo maior do que eu". E eu não queria mais, e eu falei assim: "Não, eu não quero passar minha vida inteira e chegar, né, por exemplo, chegar aqui e falar assim: 'Quem foi a Camila?' E dizer que a Camila foi uma pessoa que correu só atrás dos próprios objetivos. A Camila foi uma pessoa que viveu só para si mesma". Então eu queria viver para algo além de mim mesma. Eu queria, trazer, assim, poder ser útil para as pessoas. Já estava em busca do altruísmo, então, né? Exatamente. E aí, nessa época, eu não conhecia ainda, né, a não conhecia ainda a palavra de Deus. Eu sempre tive um relacionamento com Deus muito próximo, Uhum. muito próximo. Minha família é católica, apesar de eu não frequentar, né, a igreja católica, eu ia uma vez ou outra, assim, não me via fazendo parte, mas eu sempre tinha ali a minha conexão com Deus muito forte, Uhum. muito forte. Todo dia eu conversava com Deus, eu agradecia a Deus. E e aí eu fui buscar terapia, então eu queria, assim, eu falava assim: eu acho que eu vou fazer trabalho voluntário eh, numa clínica psiquiátrica. Vou fazer trabalho voluntário num lugar de pessoas com depressão. Eu queria fazer algo, Uhum. mas ao mesmo tempo eu sabia que eu não estava pronta. De alguma forma eu não estava pronta. Faltava ali alguma peça na minha vida. E aí eu fui buscar entender, né, um pouco mais. E aí, a partir do momento que você quer ajudar alguém, primeiro você precisa ser ajudado. E aí eu busquei a melhorar a mim mesma, para eu começar, né, do pouco. Espera aí, deixa eu começar da minha filha. Deixa eu me entender um pouco mais. E aí eu fui, né, buscando melhorar a mim mesma, para melhorar para ela, e assim poder, né, eh, seguir com isso que eu já tinha certo na minha vida, que eu não queria mais viver apenas para mim mesma. Queria fazer algo além disso. E E aí nessa eu fui buscar, e eu aprendi muito sobre neurociência, sobre física quântica, sobre funcionamento da mente, né, sobre crenças, sobre, gatilhos. E nisso eu fui aprendendo muito sobre esse universo, muito. Eu em palestras, lia livros, né, e a física quântica foi algo que eu mergulhei muito, assim, aprendia muito sobre isso. E só que sempre com esse sentimento de que faltava algo, que Uhum. faltava algo.
E aí, né, quando fala, né, que nós somos energia, né, tudo é uma energia, nós somos frequência, nós, né, somos movidos pela nossa frequência. E eu ficava muito, e sempre muito questionadora, muito. Não é à toa que minha filha é igualzinha. Se você falar para ela assim, você não pode fazer isso. Por quê? Por quê? Ela não, se você explicar o porquê, ela nunca mais vai te perguntar de novo. Ela vai. E eu sempre fui assim. Então eu via ali aquela tabela, né, Uhum. das frequências, e tem a frequência da depressão, da tristeza, tudo. E eu ficava, como que eu sei que eu cheguei nessa frequência máxima? Como que eu sei que eu tô evoluída nesse ponto? Como que eu sei que eu cheguei naquela frequência maior, né, no topo, assim? E eu ficava com aquilo, e ninguém me perguntava, e li, buscava, e nada me respondia. Nada me respondia. Eu falava, tá bom. A minha sogra, né, mulher de oração, já orava pela nora dela e pelo filho dela, que estava, né, Sim. afastado. E ela sempre tava lá, às vezes ela ia na minha casa, ai, vou aqui numa igreja aqui. Um dia ela estava indo, ai, vou aqui do lado, na oração aqui do lado. Ela estava no portão, eu falei, espera aí que eu vou com você. Era um dia que eu estava, né, um pouquinho borocochô, falei, mal não vai fazer, né? Falei, deixa eu ir lá. E eu fui, chegou lá, era uma salinha, assim, pequenininha, meia dúzia de senhorinhas, um pastor. E lá eu fiquei quieta na minha, e eu falando: "Deus, se for para eu seguir isso, fala comigo, me mostra de alguma forma, me mostra", porque eu falei, eu já conversava muito com Deus, eu já Sim. tinha esse relacionamento com Deus. A intimidade, né? Mas eu não entendia nada. Para mim bastava ser uma boa pessoa, fazer, né, mas eu já tinha esse relacionamento com Deus. Não é à toa que isso era um debate que eu e o Léo tinha muito, que eu falava: "Não, eu não preciso ir para a igreja. Eu já sou uma boa pessoa, já ajudo o meu próximo. Deus já está vendo isso". E ele sempre me falava: "Não, nós precisamos de Jesus, nós precisamos aceitar a Cristo". Mas ele não sabia me explicar, mas ele só falava: "Não, você precisa sim estar na igreja". Ele não ia, mas ele falava que eu precisava ir. E aí eu cheguei lá, e eu pedia para Deus: "Deus, fala comigo, se for para eu ficar aqui, fala se é esse o caminho, fala comigo, fala comigo". E aí eh nesse dia, assim, a voz de Deus foi audível, audível, de uma forma, inexplicável. E Deus falou assim para mim: "O que você está buscando, a frequência máxima que um ser humano pode chegar, é quando ele está na minha presença". E daquela hora eu me senti, assim, completa, cheia. E ele falou: "Você não queria saber quando se chega nessa frequência máxima? É quando você está na minha presença. Não há outra forma, a não ser na minha presença". Uau, que experiência, hein? Foi. Eu Aí você aceitou Jesus. quando eu vi, estava eu chorando, a senhorinha chorando, o pastor já estava eu já estava lá, me entregue. E eu até falo para as pessoas, eu falo: "Gente, eu encontrei a Cristo, eu encontrei a Deus buscando na ciência e racionalidade. Eu me Foi o converti caminho através da ci da da ciência. é, eu É me uma coisa que a doutora Érica Belon fala muito, né? exatamente, exatamente. Quando ela, né, quando eu vi ela falando sobre essa tabela, eu falo: "Gente, será que tem outra pessoa que se converteu por causa dessa tabela?". Deve ter, deve ter. Porque eu sempre ficava: "Tá, como que eu", e ninguém sabia me responder. E aí no dia que eu fui nessa oração, Deus falou comigo lá. E foi de uma vez, e eu não fiquei assim, aí entrou, né, um segundo conflito, porque eu era de uma forma, eu falei: "Gente, como que eu vou falar agora que eu virei crente? Com que cara lavada que eu digo agora que sou crente agora?". Ai, a gente se parece muito, Não. porque comigo foi a mesma situação. Então, assim, eu quando chegou a primeira vez que eu pisei numa igreja com o Emerson, a gente já recebeu uma profecia e eu saí de lá sem entender nada. E aí ele me explicando, né, tudo que tinha acontecido ali. E aí
na segunda vez que eu voltei, eu já aceitei Jesus. Tinha uma menina acho que a menina não devia ter nem 15 anos pregando, e ela fez o apelo, eu aceitei Jesus. E depois vem isso, né? E agora? E Como é que eu vou agora? falar para todo mundo? Mas só que era uma presença, eu fui preenchida de uma maneira que eu não duvidei. Eu não olhei para trás, eu nunca mais voltei de É, onde eu saí. E é uma sensação incrível, né? O aconchego, o acalanto que você recebe é ali do verdade. pai é uma coisa que não tem explicação. Não tem, E não tem. aí, a minha mãe, hoje, ela é convertida, né? Ela aceitou Jesus o ano passado. E essa semana a gente conversando e ela falou assim: Meu Deus, por que que eu demorei tanto para conhecer Deus? Por que que eu demorei tanto para aceitar Jesus? Se eu soubesse que era tão bom assim, Tinha ido antes, eu né? tinha ido antes. Eu falei: Pois é, mãe, eu também tenho essa É, mesma coisa, mas a gente encontrou no tempo certo. exatamente. Encontrou e eu vejo muito isso, porque eu sei o que que é. Às vezes eu fico também, né? Nossa, principalmente quando se junta um monte de gente que cresceu na igreja, Uhum. né? Aí tem uns corinhos antigos, eu não conheço nenhum. Ah, tamo junto. Aí eu fico, nossa, por que que eu não conhecia antes? Mas tudo tem o momento certo. E o Senhor, quando Ele nos chama, né? Igual assim, igual Ele me chamou, igual Ele te chamou, Ele tem tanto um tempo certo que, se a Camila tivesse conhecido antes, às vezes hoje eu não teria bagagem para falar com pessoas que eu consigo falar de Jesus. Uhum. Porque eu sei o que que é viver no mundo. E não é viver no mundo ter uma vida ruim. Sei o que que é ter uma vida boa, sabe? Tá ali com os amigos, ter um relacionamento bom, viver uma vida, né, assim, boa. Porque uma coisa é você falar, a pessoa eh, tá com o casamento destruído, tá em falência, tá doente. Vim pela dor, né? Vim pela dor, exatamente. Não que você trabalha ali com o emocional. Agora, quando você não tem isso, como que você apresenta Jesus para esse tipo de pessoa? Apresenta Jesus para, sabe, para É um essa. desafio. É um desafio. Porque todo mundo tem aquele vazio. Todo mundo tem. Ninguém sabe. Então você Exatamente. vai, né, igual muitas vezes vai para o álcool, vai para a droga, vai para Exatamente. vários tipos de vício, para tentar preencher esse vazio que ninguém consegue explicar o que é. Exatamente. Então, quando você encontra, né, Jesus e esse vazio é preenchido, e ainda mais com a intenção de servir pessoas igual você estava, pronto, fechou ali. Você preencheu o quebra-cabeça de mais de 5.000 peças. Quando o nosso pastor fala sobre Deus ouve uma oração certa a um Deus errado, eu me vejo muito nisso. Porque eu não estava buscando me converter. Mas Deus me encontrou ali, porque eu acho que eu estava com a intenção certa. E eu vejo tanto que, assim, que Deus me guardou para um propósito, para tudo isso vir a acontecer, que como eu sempre tive muito acesso a tudo, Uhum. cresci muito sozinha, então eu já comecei a trabalhar muito nova no centro. Então, eu saía muito, eu ia para, né, para baladas, para festas, então e é impressionante que eu nunca me viciei em nada. Eu poderia ter me viciado em droga, em cigarro, em bebida, porque eu experimentei de tudo. De tudo eu provei, mas eu nunca quis nada. Era tipo assim, eu não tinha medo de nada. Então, tá aqui. Tá bom, então deixa eu ver. Mas chegamos no dia, não quero mais. Parece assim que, tipo, eu tenho, né, pessoas que eu conheço, amigos, amigas que eu conheço, que hoje, todos eles levam alguma marca, assim, de escolhas que fizeram nesse tempo. Seja de vícios, né, vícios às vezes mais leves, vícios às vezes mais pesados. E eu parecia que nada sabe, tipo assim, não quero isso, não quero isso, não quero isso. Nada, parecia mesmo que eu estava Separado. separada. E não Oh, sabia. E que pensa, uma incrível. menina de 17, 18 anos, morando ali na Avenida Paulista, com uma amiga. Eu já trabalhava, ganhava bem, tinha acesso a tudo. Tinha tudo para dar Era, errado. tinha tudo. E Olha nunca, só. assim, e sempre
Eu passei ilesa pelo vale da sombra da morte. Tava protegida ali, né? Tava. E depois desse encontro, Camila, como é que foi? Você já conhecia um pouco da palavra, já tinha estudado um pouco da ciência e foi conhecer um pouco mais da Bíblia, né? É notório, assim, o seu conhecimento que tem ali nos devocionais que você faz diariamente, né? Na sua bio tá lá, você é teóloga. Olha que responsabilidade a minha, tá conversando aqui com você. Estou em formação, na Isso aí. verdade. Tem algum curso que eu já concluí, mas eu agora estou concluindo, né, meu bacharel internacional em teologia, com ênfase em psicologia pastoral. Olha que top. Gente, eu nunca imaginei isso. Na verdade, quando eu me converti, eu já quis, eu falei, não, agora eu quero, assim, quero recuperar o tempo perdido. A única vontade que eu tinha, porque eu sempre via, né, aí eu comecei, né, a frequentar a igreja e tudo, e eu sempre achei muito lindo, assim, as pessoas falando, conversando, e falando, ai, porque lá no livro de Marcos, assim, diz assim, 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 eu achava incrível a pessoa conversar e ter a palavra, e ela saber ali, recitar os versículos bíblicos de cabeça. Eu achava isso maravilhoso. Eu falava, não, eu quero ser assim. Eu achei que isso era o ápice. Não, eu achei que ia demorar anos. Eu falei, não, eu vou ficar um tempão, né? Então, eu comecei a buscar, comecei a querer conhecer, né, a palavra de Deus, comecei a querer entender, não, já que eu tô aqui, eu quero aprender tudo. E aí, algo que foi me encantando cada vez mais, porque eu já tinha lido muito sobre autoconhecimento, né, sobre a mente. E aí, quando eu comecei a ler a palavra de Deus, tudo aquilo que estava nos livros, estava lá. E eu falava, ué, por que vocês estão doidos? Vocês não estão vendo isso aqui, não? É maravilhoso, é perfeito. Até, né, o meu marido que cresceu, eu falei, isso daqui é um tesouro. E aí, todo dia era uma descoberta nova, todo dia era algo novo. E aí, eu pegava a minha Bíblia, pegava os outros livros que eu tinha, falava, não, esse daqui tá... Tem até aquele livro... Segredos da Mente Milionária. Uhum. Nossa, aquele lá, então, várias coisas. Eu já tinha lido aquele livro, e aí, quando eu li a Bíblia, eu falei, isso aqui tá naquele livro. Aí eu ia marcando aonde que linkava os livros que eu já tinha lido com o que tinha na Bíblia. E aí, foi indo, fui crescendo cada vez mais, né, nessa questão de conhecer a palavra de Deus. E eu não imaginava em começar a estudar mesmo, fazer teologia. Eu pensava, mas eu falava, acho que não, né? Acho que já tá... Mas hoje, às vezes, né, até na própria faculdade e tudo, eu tenho aulas, e aí o professor fala, isso daqui, isso daqui, isso daqui. Que são coisas que eu vejo que o próprio Espírito Santo me ensinou. Que top. É muito, assim, é lindo de ver. Às vezes eu me emociono, porque eu falo assim, nossa, hoje eu vejo como uma matéria de faculdade, mas quando lá atrás eu tava lendo ali, me dedicando à palavra de Deus, né, sozinha assim, com o Espírito Santo, ele já me ensinava. Gente, a fazer a exegese de um texto, eu já sabia fazer e não sabia que era fazer exegese de um texto. Só te esclareceram isso. Só me esclareceram. O próprio Salmo 22, nossa, esse daí, hoje eu sei que ele é um salmo messiânico, que ele tem todo... Ele retrata ali, né, todo o percurso de Jesus até a crucificação e tudo, e é um salmo completamente messiânico. Mas quando eu li o Salmo 22, eu não sabia que era um salmo messiânico, eu fui linkando com o Novo Testamento, com umas passagens ali, e eu fiz todo o estudo dele e nem sabia. E depois eu fui ver que realmente ele era. Eu falei, nossa! O poder do secreto, né? O poder do secreto. É que a gente consegue ali ter a intimidade, o relacionamento com Deus, né? Exatamente. E começou a vir conflito aí, não? Daquela mulher independente, conhecendo a palavra de Deus. Os versículos que mandavam a mulher ser submissa ao marido, alguma coisa assim. É que tem um que a gente finge que não vê, né?
Esse você Não, a pulava, gente não. até era aquela, né, a resposta já vem na ponta da língua, a É. mulher tem que submissa. "Ah, então tá bom, tu vai morrer por mim, né". Igual cristã da igreja. Já vem pronto. Mas, na verdade, o conflito começou a vir quando o Senhor começou a me pedir para primeiro o Senhor me pediu para sair à frente da questão do trabalho, da questão da empresa. O Senhor falava para mim: "Agora chegou o tempo de você ficar em casa e viver", e na verdade o Senhor nem falou assim para eu ficar, me dedicar ao secreto. O Senhor falou assim para mim: "Você vai, se dedicar para a obra". Aí a gente acha o quê? Que a gente vai fazer um monte de coisa, né, que a gente vai receber para isso. A doce ilusão. O galardão vem, mas é pago de outra Ai, forma. Deus. E aí começou aí, porque aí eu: "Tá bom, Deus, eu obedeço". Mas aí eu obedecia querendo mandar o Léo fazer tudo. "Não, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você tem", e aí a gente começou a brigar. Nossa, foi um período em que nós, discutíamos muito, brigávamos muito. Eu achava que, né, que, eu só não pensava em separar, porque eu falei: "Não, agora eu casei, eu não posso separar". Já conhecia a palavra de Deus. E essa questão do casamento também, como eu via, assim, todos os homens traindo, né, suas esposas, tudo, eu falava: "Eu não vou casar não". Eu já era casada, mas eu falava Uhum. assim: "Eu não a gente não precisa casar não, porque se você um dia me trair, eu não quero ter o trabalho de separar, de ter que passar por um divórcio. Então a gente tá". Você já esperava que aquilo que acontecia na sua É, família fosse não se era nem que eu replicar na sua vida. esperava, assim, mas eu falava assim: "Se acontecer, eu não vou me surpreender". Então eu falava assim: "Ah, não, então a gente não precisa casar não". E o Léo também estava fora da igreja, então pra ele também homem, né, se a gente não tá ali não. E ele falava: "Ah, tá bom". Na verdade eu não chegava e falava pra ele com essas palavras, mas não era Uhum. algo que eu dava ênfase, eu sempre falava assim: "Ah, não, eu não tenho sonho de casar". Na verdade eu nunca tive, esse sonho de festa, véu, grinalda. Eu nunca fui muito mulherzinha, assim, sabe, desses sonhos mais de princesa, essas coisas, eu nunca fui, né, tanto que até hoje eu não sou. Mas eu tinha muito essa questão com o casamento, eu falo que Deus, ele nos cura de coisas que a gente nem sabe que precisa ser curado. E quando eu li na na Bíblia, na palavra de Deus, que a importância do casamento, nossa, eu lembro exatamente como foi, eu estava no meu quarto, no andar de cima, lá estava embaixo de uma TV, e eu estava lendo, e aí eu desci correndo com a Bíblia na mão, eu falei: "Você tá doido? A gente precisa casar, tá aqui, a gente precisa", ainda briguei com ele, eu falei: "Você não me fala isso antes, tem bênção retida pra gente", porque a gente Pediu ele em casamento. foi, eu que pedi ele em casamento. Não, e eu, olha só, pra você ver como eu tomava a frente de tudo. Eu fui no cartório sozinha, com o meu documento e com o documento dele. Peguei o documento dele, eu falei: "Daí que eu vou resolver isso". Peguei o documento dele, o meu documento, levei no cartório, cheguei lá, falei: "Moça, eu quero marcar meu casamento". Aí ela: "Cadê o marido? Que loucura, Assunção. Cadê o marido?". Falei: "Não, ele aceita, mas ele vai vir no dia". Mas ele não veio. No dia do casamento ele Falei: vem. "Mas no dia eu garanto que ele vai estar aqui". "Não, mas é pra marcar, você precisa dele". Eu falei: "Pra quê? Ele E aceita". mais 2 testemunhas trazendo ele à força, de preferência. A minha mãe ria tanto, ria tanto: "Camila, não acredito que você foi marcar o casamento do seu marido". Falei: "Não, eu preciso, a gente precisa casar". Porque eu tinha ele na e aí, a partir do momento que, assim, a minha entrega foi inteira. Falei: "Não, vou me entregar, já que eu, né, vou seguir isso daqui", eu nunca aceitei fazer as coisas pela metade. E Uhum. isso é algo de mim, eu não faço nada pela metade. Sempre que eu vou fazer uma coisa, é assim, você vai ver eu dando o meu melhor. E eu não poderia ser diferente, né, com o que Deus estava me chamando ali. E é uma, né, às vezes o pessoal fala assim: "Ai, é o primeiro amor". Eu nem gosto de quem fala isso, que eu falo que Sim, parece pessoa que casou errado e fica falando: "Ai, tá só assim porque é recém-casado". tá apaixonado. É, porque a mesma chama que eu tenho do primeiro dia, eu tenho hoje.
Sim. né? E, então eu queria resolver tudo, fazer tudo as coisas da maneira certa, né? Já que eu tinha escolhido aquele caminho, Deus tinha falado comigo sobre aquele caminho, eu queria viver logo, queria viver isso, né? De forma com a mesma chama que ardia dentro de mim, eu queria viver também. Mas aí nesse período nós começamos a discutir muito, né? Porque eu queria que ele fizesse as coisas tudo da forma que eu achava que deveria fazer. E eu sou muito assim, se eu tenho uma ideia hoje, se eu tive uma ideia hoje de manhã, à tarde eu já estou procurando fazer. E o Léo não, o Léo ele pensa em tudo, ele é muito criterioso. Analítico. Ele analisa, não, isso pode ter errado, isso pode não dar. Então, assim, é um equilíbrio. Sim. É um equilíbrio. Mas para quem quer fazer tudo, isso é uma tortura. Camila emocionada. Isso é uma tortura. E aí. E na maioria das vezes eu tenho que admitir que ele tá certo. Olha, Léo, tá gravado isso aí, hein? Nossa, vai ser usado contra mim. Na maioria das vezes ele tá certo, porque eu já quero fazer tudo de uma vez. E ele sempre, né, não, vamos fazer com calma, vamos ver a melhor escolha, a melhor estratégia. Tudo eu não, já quero atropelar tudo. E aí esse tempo do Senhor me tirar, né, da frente das coisas. E não é assim que, eu aceitei já de cara. Não, eu precisei perder muito. Continuei insistindo, continuei colocando a mão aqui e ali, e tudo dava errado. E aí começou a perder, né, ter percas financeiras, ter percas de amizade, de contatos, de tudo. Comecei a ter perca de várias coisas. Então eu entendi que não, realmente eu tenho que viver para, né, viver esse tempo. E aí o Senhor ali, ele foi me pedindo, quando o Senhor também me falou sobre roupa, sobre a vestimenta também. Para mim foi bem marcante, porque isso é outra coisa que, como que eu vou explicar para as pessoas que eu não, para as pessoas assim, para, né, para minha família. Às vezes eu né, vou no shopping com a minha mãe. E ela vê uma roupa, por exemplo, de alcinha. Hoje eu não uso mais nada que mostre. Eu não uso alça, Uhum. né? Algo que o Senhor me pediu. Algo que eu usei a minha vida inteira. Não tô falando de roupa indecente, tô falando de roupa comum. Como que eu vou falar que eu não vou mais usar porque Deus me Uma pediu? experiência que eu tive recente foi o esmalte. Eu Ah, só usava esmalte vermelho. Não consigo mais. É é. engraçado, né? Como o Espírito E Santo vai transformando a vai gente. transformando. E como eu sempre sempre me cuidei, né? Então eu sempre fui muito vaidosa com as coisas, cuidava e eu falava assim, nossa, esse ano eu tô firme na academia, então eu vou usar, vou comprar várias croppeds, que eu quero usar cropped. Aí não era que cropped de mostrar a barriga inteira, mas aquela coisinha ali, né? Só Uhum. croppedzinha aqui, um pouquinho. Foi nesse ano que eu falei que eu ia usar, que eu ia comprar vários croppeds. Que Deus falou para eu não mostrar mais, não tomar muito cuidado, né? Mudar mesmo as minhas roupas. E também eu vejo, e Deus fala comigo e ele vai me mostrando o porquê que ele pede as coisas. Não é só um pedir vou pedir só para Camila renunciar, vou pedir só para Elaine renunciar. Não é. Eu sempre fui muito. Tive muito essa questão da vaidade e tudo, e eu sei que eu chamava atenção por isso, né? Uhum. Às vezes, sabe, o estilo de roupa. Querendo ou não, como eu tive um pai um pouco ausente na minha vida, então eu sabia que eu sempre tinha a atenção das pessoas de um modo geral, tanto dos homens quanto das mulheres, e isso não era feito por maldade, mas eu sempre sabia que chamava atenção pela vestimenta. Então, se eu usava uma roupa, né, uma roupa mais justa, mais decotada, então a gente sabe quando a gente chama Uhum. atenção. Então, quando a gente vem quando a gente cresce com uma falta com uma ausência de paternidade, mesmo o meu pai, né, sendo casado com a minha mãe e tudo, mas eu sempre cresci muito sozinha, a gente traz isso para
para quem nós somos. Hoje eu até falo muito às vezes para meninas novas, ai, não, mas eu quero mostrar para eu me sentir bonita. Mas você está se sentindo bonita para quem? E falam que a maldade está no olho de quem vê, né? É, Mas a mulher, ela sabe quando ela se ela veste e sabe. ela tá bonita ou quando ela tá gostosa, vamos falar rasgado Exatamente. aqui? Exatamente, Então ela exatamente, sabe essa exatamente. diferença, Exatamente. E eu né? sempre tive, né, tive ali um corpo padrão, sempre Uhum. fui, né, tive ali um corpo padrão, então eu sabia, pois já era magrinha, ia pra academia, então era algo que fazia ali já parte de mim. E essa transformação, quando ela veio vindo, foi dolorida, foi tranquila? Porque transformar aquela Camila independente na Camila obediente, como foi isso? É, na Foi ques o vaso sendo quebradinho ali, moído? apesar que eu não eu acho que quem demora a obedecer, demora a receber. Uhum. Então isso para mim sempre foi muito claro. Então, quando o Senhor ele me pede algo, antes eu demorava um pouquinho mais. Hoje, né, até a própria essa questão da roupa, eu não demorei. Foi muito já de prontidão, né? Mas a família do Léo é do Rio. O Léo é do Rio, né? Ele é carioca. A minha família, por parte de mãe, também é carioca. Então, eu cresci muito Rio, São Paulo. Então, dezembro, janeiro, para mim, era sempre o quê? Praia. Uhum. Aí eu falava, meu Deus, agora? Eu não vou mais nem usar o cinto, quem dirá biquíni. Ai, aí essas coisas que eu não posso dizer pra você assim, eu deixei de gostar, mas eu obedeço, Obedece. É obedeço. melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Isso Olha, pra mim é muito já estamos caminhando para o final. já? Tá vendo? Passou rápido, hein? Se você chegou até aqui, ó, se inscreva no nosso canal, né? Deixe aí o seu like e encaminhe esse link para o maior número de pessoas, né? Tenho certeza que existem mulheres que precisam ouvir essa mensagem. Obedecer é sempre melhor do que sacrificar, né? Obedecer é muito melhor do que sacrificar. E eu gostaria então, Camila, que nesse finalzinho você deixasse uma mensagem para quem ainda não entendeu essa questão da obediência, né? E que ainda entende a submissão como algo pejorativo. Que você deixasse essa mensagem para essas pessoas, para essas mulheres, vamos falar assim. Tem uma passagem que, assim, eu falo que é o meu norte, que fica lá no livro de Mateus, no capítulo 16, que é quando Jesus chega para os discípulos e ele pergunta: "Quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou?" E eles não respondem, né, entram ali em dúvida, e Pedro, até então Simão, fala assim: "Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo." E Jesus fala assim: "Quem te revelou isso foi o Espírito. E agora eu te direi quem você é. Tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja." E não adianta, né, como eu falei como a gente sempre vem falando aqui, né, quem nós somos. E quem nós somos é uma junção de tudo que nós fomos carregando ao longo da nossa vida. E isso deturba quem nós somos, porque a gente só sabe quem é, só conhecemos a nós mesmos quando conhecemos a Cristo. Só Ele pode revelar quem somos. Eu achava que sabia quem era. Eu achava que sabia o que queria. Eu achava que sabia o que era bom para mim. E quanto mais eu busco a face de Deus, quanto mais eu olho para Cristo, eu falo: "Tu és Cristo, Filho do Deus vivo", mais Ele me mostra quem eu sou. Então a obediência se torna leve, porque Ele não está me pedindo para obedecer, Ele está me mostrando quem eu sou. Quando Ele me pede: "Camila, muda suas roupas", é porque Ele sabe o que Ele tem para mim. E o que Ele tem para mim não é a Camila que vai chamar atenção pelo corpo, pelas roupas, pela vaidade. É a Camila que vai chamar a atenção daquilo que ela carrega vindo da parte de Deus. Então, quanto mais eu conheço a face de Deus, quanto mais eu falo, tu és Cristo, Filho do Deus vivo, mais Ele me revela quem eu sou, mais o Espírito Santo revela para onde eu vou, mais o Espírito Santo me revela o que eu devo fazer.
E a obediência se torna leve, se torna algo que não faz nem sentido. É uma questão até de inteligência obedecer ao Senhor. Uau! Quanto aprendizado. Tá vendo aí como vale a pena compartilhar esse link? Obrigado pela sua presença hoje, viu? Eu Foi que agradeço. edificante aqui Eu que esse agradeço. papo, né? E eu vou te fazer mais uma pergunta. Se você Ai. pudesse resumir a sua vida em 1 minuto, como ela seria? Ai, resumir a minha vida em 1 minuto. Eu acho que isso que eu falei, né, de não querer viver somente para mim mesma, me resume muito. A partir do momento que eu entendi isso virou algo muito forte na minha vida. E acho que o passado já passou, a gente não tem mais que ficar, né? Ele é importante, mas ele já passou. E eu quero resumir a minha vida, não meu passado, mas meu futuro. Que eu não quero viver para mim, eu quero viver para algo maior do que eu mesma, maior do que meus próprios desejos, sabe, minha própria, meu próprio eu. Eu quero ser útil para as pessoas de alguma forma. Só serve quem serve. Né? Muito obrigado pela sua presença, pela sua Eu que disponibilidade. agradeço. Espero que você tenha gostado. Ai, amei. Gente, o nervosismo passou. Pouquinho ainda. Agora já pode vir para Tizã gravar os seus conteúdos. Fica o convite aí no ar, hein? Muito obrigado mesmo pela sua presença. Eu que agradeço. Quer deixar um abraço para alguém? Mandar uma lembrança? Fique à vontade. Eu quero deixar um abraço, né, primeiro pro meu digníssimo esposo. Eu falo que ainda bem que o Senhor nos dá o fôlego de vida, porque toda vez que eu vejo ele, eu perco o ar. Olha que declaração. Quero deixar, né, que ele não pôde estar aqui comigo, mas ele é muito parceiro, assim, se eu falo vamos, se eu falo vamos ficar, ele fala vamos ficar. Ele é muito parceiro mesmo e para minha filha muito especial, que, né, isso tudo, toda essa minha trajetória, o que mais eu agradeço a Deus, eu falo, Senhor, eu posso dar para ela um entendimento que eu não tive na minha infância, né, de ter a presença de Deus, de saber buscar a Deus. E para minha família, de um modo geral, que eu ainda creio que todos vão estar aos pés do Senhor. Amém. Todos, meu pai, minha irmã, minha mãe já tá, glória a Deus. Sim. Falta meu pai e minha irmã, mas o Senhor vai trazer. Tem essa promessa, né? Lógico. Que Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor. Eu também acredito muito nisso. Exatamente. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E você que esteve até aqui, mais uma vez vou pedir, né? Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse link. E hoje não tem o Emerson aqui para pedir o resumo da Dona Elaine, né? Mas a Dona Elaine pode fazer o resumo. E a lição que fica hoje é essa, né? Quando a gente descobre a nossa identidade ali em Cristo, a gente sabe de fato quem nós somos em Deus, fica tudo mais leve, né? Então, todas as chaves do ser humano já estão escritas ali na Bíblia. Não tente achar a resposta em outro lugar, é o manual de vida do ser humano, é a Bíblia Sagrada. Então, corra para lá. Mesmo você que ainda não encontrou Jesus, tenha certeza que alguma resposta chegará até você através das Escrituras, que foi deixada ali para nós. Nos vemos na próxima semana. Qual que é o melhor episódio mesmo, Helene? O próximo.